Seria ele o melhor treinador de boxe do Brasil? Esse é um debate longo, existem outros grandes nomes, mas hoje a gente vai conhecer a história do Paco Garcia, o cubano que revolucionou o boxe brasileiro. Paco Garcia nasceu numa cidade de campo chamada Vila Clara, em Cuba. E o primeiro esporte que praticou foi o beisebol, que é um dos esportes mais famosos em Cuba. E com 14 anos, ele conheceu o boxe. Uma idade que é considerada relativamente tarde para os cubanos, porque normalmente as crianças começam com 7 a 8 anos. Mas Paco era fora da curva, ele começou no boxe com 14 anos e com um ano de treinamento já tinha realizado sua primeira luta. Dos 15 aos 19 anos ele continuou com o sonho de ser atleta, até que então, numa luta, nos seus 20 anos de idade, ele machucou o ombro esquerdo e parou de lutar. Lembrando que na época não era comum operação e a sua família não queria que ele operasse, mas Paco amava muito boxe e ele não ia desistir ainda. Em 1979 ainda existiam poucos treinadores na província que ele morava e foi convidado para fazer um curso como técnico de boxe. Paco se destacou de novo e em 5 anos já tinha várias conquistas como treinador e recebeu diversas promoções. Assim seguiu um caminho natural em Cuba, que era fazer uma licenciatura em cultura física e começou a trabalhar na AID. A AID é uma escola de iniciação esportiva. É como se fosse uma escola pública com foco em preparar atletas de alta performance ainda jovens. Paco defende que isso poderia ser uma política pública no Brasil. Então, já que a gente mencionou a AID, vamos para um breve contexto histórico do boxe cubano. E é claro, se vocês quiserem um documentário só sobre a história do boxe cubano, deixa nos comentários. Aqui vai ser só uma rápida passagem para você entender um contexto melhor. Em 1959 aconteceu a Revolução Cubana, liderada por Fidel Castro e com muita influência soviética. Em alguns anos depois, em 1961, foi criado os cursos técnicos para capacitação de treinador de boxe. E com esse alto investimento nos esportes e principalmente com a influência do boxe soviético, em 1968, 7 anos depois, foi conquistada a primeira medalha olímpica. E se você vê esse gráfico, você vê que a partir de 68, o boxe começou a ser um destaque muito grande para Cuba, tanto pelo seu fator genético ser muito melhor do que os russos, quanto a mitologia soviética e cubana misturada juntos, criando um sistema de sucesso, chegando aí em 1980 num pico aí de 9 medalhas conquistadas em uma única edição. E aí em 73 foi criada a Faculdade Manuel Fajardo, que é a faculdade que Paco é formado na área de cultura física. E a grande diferença é que, assim como os cursos de medicina aqui no Brasil, lá você pode fazer uma especialização na faculdade de educação física com especialização em boxe, coisa que no Brasil não existe. Por exemplo, você não aprende nada sobre artes marciais na faculdade de educação física. Em 1976 veio essa política pública chamada AID, que veio com o foco de criar e preparar grandes atletas, que a gente já vê destaque aí de 1980 para frente, foi anos de muito destaque pro boxe cubano. Hoje em dia a gente vê uma queda no nível de medalhas conquistadas no boxe cubano, mas isso são por outros motivos que a gente pode falar num próximo vídeo. Então, um dos fatores mais importantes que a gente entende nessa história é que ele nasceu na hora certa, no lugar certo. Ele começou no boxe na época de maior crescimento e investimento do esporte. Com todo o destaque de Paco como treinador, ele recebeu autorização para sair de Cuba e treinar em alguns países como na Itália e depois na Colômbia. Na Colômbia ele teve alguns atrasos contratuais e rapidamente o Paco foi chamado a pedido do Comitê Olímpico Brasileiro e da Confederação Brasileira de Boxe para difundir a metodologia cubana no Brasil. Lembrando que no Brasil não existe uma única metodologia de boxe, existem influências de diversas escolas de boxe, inclusive uma metodologia única brasileira, mas naquela época o comitê julgou que seria interessante trazer a metodologia cubana, que era a mais vencedora para o Brasil. Durante sua passagem, Paco foi chefe técnico de boxe da equipe brasileira permanente do Brasil, chefe técnico da seleção brasileira de boxe de 2002 a 2006, onde ele passa por experiências como Olimpíadas de Atlanta de 96, Jogos Pan-Americanos de 2003, Olimpíadas de Atenas de 2004, Campeonato Mundial na China de 2005, Pan-Americano de Boxe do Rio de Janeiro de 2005 e Sul-Americano em 2006. Eu entrevistei o Paco e vamos ouvir um pouquinho da experiência dele sobre a vinda ao Brasil. Eu queria fazer uma pergunta, assim, o que você acha que não poderia faltar no seu documentário, que teria que estar lá escrito, uma parte da sua vida que é a mais importante ali? Eu acho assim que, colocando a trajetória aí, eu acho que o mais importante, eu como treinador, eu sempre digo, foram as competições que eu fiz em Cuba, os Playas Girones que eu fui, los Córdoba Cardín que eu assisti, os cursos que eu fiz em Cuba, os estudos que eu fiz, que eu trabalhei, por exemplo, eu fui um cara que eu fiz um curso de técnico primeiro, de um ano, depois eu estudei a carreira de professor de educação física,
por un problema de yo estar promoviéndome, yo tuve que estudiar cada día más porque así, yo fui para un centro de entrenamiento de alto rendimiento. Entonces, para yo estar en ese centro de alto rendimiento, yo tenía que ser licenciado, entonces yo tuve que estudiar licenciatura. Cuando yo terminé la licenciatura, que en Cuba se estudia licenciatura en esportes específicos, yo lo hice en un box, fui promovido a trabajar en una academia provincial elite. Para trabajar allí, você tenía que ser especialista en la modalidad. Entonces, yo tuve que hacer más un año de especialidad en un box. Entonces, es una carrera así como treinador bien cumprida. Yo paré con 20 años, yo fui un entrenador un atleta que ya estaba medio parado así cuando me propusieron a los atletas de mi provincia hacer un curso como técnico. Entonces, yo hice un curso primero, como te falei ya, como técnico primero y después educación física, después licenciatura y después me hice especialista en la modalidad estando un año especializando. ¿Por qué todo eso? Por eso te digo que es interesante, porque yo fui medio que obligado, entre aspas. Usted fue promovido como entrenador para trabajar en un centro de alto rendimiento, só que usted tiene que ser licenciado. Você va a trabajar lá, mas só que você tem que estudar. Entonces yo estudié y yo me hice licenciado. Ahora você va a ser promovido para trabajar en la Academia Provincial de Boxe de Villa Clara, você va a ser el director de la provincia, só que precisa una especialidad. En ese caso, yo fiz a especialidad. É tipo uma pós-graduação que você faz, equivalente no Brasil. Pós-graduação lá também existe. É uma coisa, especialidade é outra. É um ano inteiro você estudando todo sobre planos de treinamento. É bem profundo. Isso dentro da faculdade mesmo. É dentro da faculdade. Tipo faculdade de medicina. Eu fiz, exatamente. Eu fiz isso lá. Em cada província há uma faculdade de esporte. Assim como lá de medicina, lá de esporte também. Legal. É assim, eu tenho uma história lá também, porque quando eu estava em Cuba, por meus resultados, porque lá você viajava se você tinha resultados. E eu fui promovido para viajar al extranjero a cumplir misión. Só que primero yo fui promovido a Italia. En Italia tuve unos probleminhas ahí de lá no país y yo fui promovido a trabajar para ir a trabajar en Colombia. Legal. Cuando estaba en Colombia demoró en ese contrato y ahí apareció el presidente de Brasil y falou: eso es un lugar lá, un escritorio, donde tem todos los currículos de treinadores. Él vio mi currículo y falou: yo quiero ese treinador para lá. Puede ser. Ahí él le falou: no, ainda no sabemos porque él está para cumplir misión en Colombia. Incluso ya fiz una entrevista y todo eso. Mas vamos a hablar con él. Ahí falaron conmigo. Yo falei: no, yo quiero ir para Brasil. Y ahí respondiendo tu pregunta, cuando llegué a Brasil, que yo fui a Ibariones, fue una decepción total. Cuando yo vi los boxeadores así, yo falei: mi Dios, ¿Qué eu tô fazendo aqui? ¿qué yo fiz aquí? Mas ya estaba aquí, ahí para el frente, continué trabajando. Hoy fico feliz por el desenvolvimiento que tuvo el box, aunque muchos no quieran reconocerlo después de la estancia no aquí, porque los profesores, hay muchos alumnos de esa época que fueron alumnos que hoy son profesores. Que legal. Y trabalham com projetos. Eles compreenderam que a metodologia é a melhor do mundo. Boa. O Paco, então, ele tem uma equipe de treinadores que dá aula na Arena Máximo. Essa arena dá aula tanto para atletas, quanto também para qualquer pessoa que querer se inscrever na academia. Eu já fiz alguns vlogs nessa arena, então caso você queira ver, é só se inscrever aqui nesse canal. Agora vamos conhecer um pouquinho dos atletas que passaram pela mão do Paco. Temos atletas como Everton Lopes, que foi um atleta baiano, campeão mundial, que era um canhoto muito técnico, Lino Barros, Vitor Belfort, Yamaguchi Falcão, Rodrigo Minotauro, e o Popó, que em 95 ganhou prata no Pan-Americanos no Mar del Plata. Hoje em dia o Paco se dedica para suas aulas para alunos e atletas, tanto no Palmeiras quanto na Maximum Box. E além de disseminar seu conhecimento, o Paco utiliza da metodologia chamada ATR, que é uma metodologia desenvolvida para treinar outros treinadores de boxe, com muitas influências cubanas. Como no Brasil não é claro uma metodologia de boxe, tem diferentes escolas com diferentes influências, o Paco utiliza muito do que ele aprendeu todos esses anos para disseminar o máximo de conhecimento para outros treinadores. A metodologia do Paco se caracteriza por um plano de treinamento flexível em 3 etapas: acumulação, transformação e realização. Foram anos de estudos para ele chegar nessa metodologia que ele está hoje. E caso você queira conhecer mais sobre essa metodologia, vale fazer os cursos que ele faz tanto em São Paulo quanto em outras regiões do Brasil. Então, para isso, basta seguir ele no Instagram, que ele sempre está divulgando os locais e os dias do curso. Eu acho assim que o Brasil melhorou muito, e se não está muito melhor é porque não existe um planejamento correto com os atletas, por exemplo, de alto rendimento. Porque a mim me preocupa quando estes atletas caiam, quem é o relevo? O relevo não está preparado, e isso é um erro, eu acho, muito grande. Para um país que tem tantos boxeadores e um país que cresceu tanto no boxe. O que você acha que falta? Investimento público, privado? Não, eu acho assim, investimento público ha melhorado. Claro que entre mais, muito melhor. Sim. Mas eu acho assim que precisam os que dirigem aproveitar esses recursos muito melhor. Como é o caso, por exemplo, nós temos agora atletas que se eliminaram e perderam. E eu me
pergunto, bom, será que está chegando o final deles? Mas o relevo está preparado? Não está. Infelizmente não está. Porque a seleção tem um esquema onde ele tem os atletas de cada categoria, os atletas que vão para a Olimpíada, e não tem um segundo, terceiro que viajado. Porque era o que eu sempre sonhei com fazer quando eu decidi ficar aqui no Brasil. Eu sempre sonhei com fazer isso. Né? Infelizmente fui impedido por várias razões. E aí eu falei, tudo bem, não tem problema nenhum, não, saí da seleção. Mas minha ideia era fazer uma pequena Cuba aqui, ou uma grande Cuba, hein? Porque o Brasil é um país com muito mais potencial genético. O potencial genético é o mesmo, é latino. Isso que muitos querem dizer, não, é latino, é o mesmo que o cubano. Só precisava colocar essas metodologias, aplicar essas metodologias do esporte corretamente aqui. E el país iría lá encima. Son más de 200 millones de habitantes. Cuba tiene 10 millones de habitantes. Si es la misma idiosincrasia, la misma étnica, ¿cómo es que no vamos a crecer? Crecemos. Perfecto. Y hoy la cantidad de entrenadores con un alto nivel científico son muchos en Brasil. A pesar de que faltan cosas, también faltan, mas ya es mucho más, ha mejorado mucho. Com respeito a esses temas. 6 meses após sair da seleção, uma das pessoas da sua rede de contato disse que abriria uma academia de boxe no Palmeiras. Paco desacreditou, ouviu, mas não achava que a oportunidade iria pra frente. Hoje ele já tá no Palmeiras há muitos anos e já criou um vínculo muito afetivo com o clube. Além disso, uma das atribuições mais recentes na sua vinda ao Brasil é que ele é responsável pela equipe de treinamento de boxe na Maximum Boxing. A Maximum Boxing é uma das patrocinadoras nesse canal. Eles vendem equipamentos de boxe e Muay Thai como luvas, bandagens, higienizadores. E agora eu, falando como pessoa física, como o Johnny, eu fico muito honrado em fazer parte do mesmo time que o Paco. Lembrando que se você comprar qualquer equipamento ou acessório no site da Maximum, você garante 10% de desconto com o cupom FALA. Você ajuda esse canal a produzir mais conteúdos como esse, em troca tem acesso aos melhores produtos de boxe e Muay Thai nacional. E qual que é a expectativa para as Olimpíadas agora? Que nomes que a gente tem que ficar de olho no Brasil e em Cuba também, você está acompanhando? Olha, eu sinceramente, eu te vou dizer que eu hoje não sou muito seguidor do boxe assim, mas está claro que no Brasil, eu me imagino que os atletas têm muita experiência, são medalhistas de diferentes eventos. Claro que o que está de fora, ele é difícil falar porque não sabe o que está ali dentro. Se han recebido uma boa preparação, eu acho que sim, porque han viajado muito, foram para a Europa, o Brasil tem grandes expectativas de atletas. Já Cuba está em um problema muito sério. Primeiro, por el éxodo de atletas que se han ido. Os atletas de mais potencial em Cuba estão indo-se para os Estados Unidos todos. Então Cuba caiu em um bate e um problema econômico também. Assim é que Cuba impressionantemente leva só 5 atletas aos Jogos. De 7, são menos, mas Cuba não era nunca na vida aconteceu. Cuba ia aos eventos a buscar 12 medalhas de ouro. Cuba ia aos Pan-Americanos, eu me lembro assim que sempre se falava em Cuba. Nosso objetivo nos Jogos Pan-Americanos é obter 12 medalhas de ouro, que chegou a ter 11, faltou uma sempre. Então esse era o objetivo. Hoje Cuba está com uma situação muito difícil. Eu me imagino que Cuba pueda obter 1 ou 2 medalhas en los Juegos Olímpicos. Es algo triste para Cuba, cuando se fala de medallas, porque Cuba siempre fue un país que fue a buscar varias medallas. Entonces, Cuba está en una situación bien difícil. Siempre sigue siendo Cuba, porque en eso no hay duda. Mas realmente yo no tengo muchas aspiraciones así, até porque los mejores atletas están en Estados Unidos, e incluso atletas jovens. E agora eu vou falar um pouco das minhas experiências com o Paco, experiências pessoais que eu tive com ele quando eu entrevistei e fui gravar no Palmeiras e na Maximum. A gente se encontrou algumas vezes e eu pude perceber que ele é uma pessoa muito humilde e se importa muito com o social. Ele valoriza demais o estudo. É impressionante que, por mais que ele tenha anos de treinamento, ele não acha que ele sabe sobre tudo. Ele continua buscando novos estudos, novas metodologias para agregar na metodologia de treinamento dele. E uma das lições que eu aprendi com ele mais interessantes é que ele passa o conhecimento adiante. Não importa se é pago ou de graça, ele ajuda as pessoas a se tornarem um melhor treinador, um melhor atleta. Eu fiz algumas perguntas finais pro Paco ali, algumas curiosidades da vida dele, eu vou deixar aqui o resto da entrevista para vocês. E esse vídeo não é nada mais do que um agradecimento a tudo que ele já fez pro boxe brasileiro. E você nos comentários pode sugerir qual o próximo documentário que você quer ver, seja ele um atleta brasileiro ou um treinador. Fique então com o resto da entrevista que eu fiz com o Paco Garcia. Agora eu tenho só uma bate-bola, perguntas rápidas ali para te dar, e uma delas polêmicas agora. Quem que é o maior lutador da história do boxe? Para mim, o melhor lutador da história do boxe, em el boxe amateur, é Teófilo Stevenson. No profissional, Mohamed Ali. Sem dúvida alguma. Perfeito. Maior treinador da história do boxe? Para mim, eu te vou falar mais do boxe amador. O boxe amador é Alcides Agarra, sem dúvida, por a quantidade de medalhas olímpicas que ele alcançou. Se mal não me lembro, foram 32 medalhas de ouro olímpicas e não sei quantas de prata e bronze, porque nessa época nem se computava muito, então não tenha dúvida. No boxe profissional é muito difícil, primeiro porque eu não tenho esse contato com o boxe profissional. Mas por lo que você vai falar aí, Roche, o americano, tem
otros ahí que yo realmente, aquel entrenador que treina Canelo, es un grande entrenador. Para mí, Pedro Luis Díaz, que está en los Estados Unidos, hoy un excelente entrenador. El propio Salas. Tem varios entrenadores, o sí, tem varios entrenadores en Estados Unidos, porque así, muchas veces en los comentarios de entrenadores cubanos, para mí todos los entrenadores cubanos tienen un alto nivel, es una preparación metodológica muy grande. Ahí va a depender la suerte del boxeador que llegue a mí, que yo pueda trabajar. Yo fiquei no Brasil, no tengo como mostrar quién soy yo como entrenador, porque aquí el boxe profesional es lá no chão. Y cortaron mis pernas, yo poder demostrar, yo acho que un poco más. Yo acho que yo he feito para Brasil lo que he podido, tentando de ayudar a formar los treinadores y que eles façam um bom trabalho na base. Boa, e agora mais pessoais, qual que é a sua comida preferida no Brasil, brasileira? No Brasil y en cualquier lugar, yo gosto mucho de las macarronadas y eso. Entonces, o churrasco es algo que no tem dúvida, un cubano gosta mucho, entonces son as duas. As duas. E música brasileira, houve alguma? Eu gosto de toda a música, eu sou um cara que gosto muito das músicas. Se você coloca um sertanejo, eu gosto, se você coloca um MC, eu gosto. Então, comigo não tem muito predileção assim. Claro que sou más de cuando estoy en mis tiempos libres escuchar más músicas románticas, mas ahí yo me dedico más a las músicas españolas, Roberto Carlos, Camilo Sesto, así grupos cubanos que yo gosto mucho, gente de Zona, Farruko, son artistas cubanos que yo gosto mucho. El artista cubano que más yo gosto no se disputa mucho aquí, que es Cândido Fabré. Legal. Ele tem uma banda em Cuba e eu gosto muito de sempre gostei. E agora a mais óbvia de todas, qual que é o seu time aqui no Brasil? Palmeiras. É isso aí. Sem dúvida. Isso aí, tinha que completar. Até porque existe una historia muy así con eso. Cuando yo entré a la selección, todo el mundo era corintiano y São Paulino. Y había un cara que era palmeirense. Y ahí yo seguí él. Fue el año también que Palmeiras tiene un equipo muy... Y ahí yo daba coro en todos ellos. Y ahí yo continué. Y al curso de la vida, cuando yo salí de la selección, un día un director de Palmeiras me falou, ¿você salió de la selección? Saí. Você va a ir para Palmeiras. Yo dudé mucho. Yo falei, no va a coincidir tantas cosas que yo llegar a este país y terminar trabajando en Palmeiras. Olha, llevo más de 12 años en Palmeiras trabajando, gracias a Dios. Então, não tem como eu torcer por outro time. Animal. Obrigado pela entrevista. Valeu. Muito legal. Valeu. E eu que acho que falei muito rápido. Se falou nada. Não? Eu boto uma legenda para ajudar a galera depois. Fica tranquilo.